Nós vamos hoje dar continuidade, né? Vamos dar continuidade à palavra do Senhor. Ele está no livro de Mateus. Vamos tratar hoje da segunda parte. Nós falamos na primeira parte desse tema. Glória a Deus. Que o caminho, a porta é a porta de entrada, é o momento da conversão. E nós temos toda uma trajetória para caminhar até chegar à vida, né? Até chegar o objetivo final, que é a vida eterna, a salvação eterna. Nós temos toda uma trajetória para percorrer como servos de Deus, e como servos do Senhor. Nós precisamos caminhar essa trajetória, sempre aprendendo a usar de misericórdia. Foi o primeiro versículo, né? Não julgueis. Também fazer um olhar sempre introspectivo para além de nós mesmos, nós tratamos ontem. Falamos também que esse caminho é um caminho de prudência, que nós devemos realmente ter muito cuidado, uma atenção muito grande, para que nós não venhamos perder as nossas bênçãos, né? E esse é o versículo 6, não dê aos cães as coisas santas, e nem deite aos porcos as vossas pérolas. Falamos da perseverança, que é pedir a ser-vos-á, principalmente a questão de oração, mas sim perseverança em tudo, perseverar em seguir a Deus, em servir ao Senhor. E terminamos e concluímos ontem com o exemplo, né? Tudo que quereis que os homens vos façam, fazeis vós também, versículo de número 12. E hoje nós vamos dar continuidade falando que esse caminho também é um caminho que nós devemos caminhar com Deus, com discernimento. Versículo 15 diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. O que é isso? O que é que o Senhor Jesus quer nos ensinar? Que nós precisamos ter precaução, que nós precisamos ter cuidado, ter atenção, que nós precisamos ter discernimento. Nós não podemos ser enganados, porque a finalidade dos falsos profetas é enganar, é iludir, é mentir. Nós não podemos ser enganados. E nessa trajetória, muitas coisas Satanás coloca para tentar nos enganar, para tentar nos iludir, para tentar tirar a nossa atenção de servir a Deus. Então aqui o Senhor mostra que a porta estreita, o caminho apertado, é o caminho que a gente tem que ter bastante discernimento. Porque muitas coisas Satanás vai usar para tentar nos tirar do foco. Muitas coisas Satanás vai tentar para nos iludir, nos enganar. E a gente tem que ter muito cuidado. Por isso esse caminho é o caminho do discernimento. Muitos se apresentam de uma forma, mas na realidade eles são outra coisa. Só que isso está encoberto aos nossos olhos, porque isso é interiormente, não é exteriormente. Se fosse exterior, né, a gente facilmente identificaria. Entrou um lobo aqui, um lobo devorador, eu conheço. Vou sair de perto, porque ele vai me tragar. Só que ele não vem assim. Ele vem como ovelha. Ele vem disfarçado. Né? Aquilo que Paulo escreveu aos Coríntios disse: o diabo não se apresenta como diabo. Ele se apresenta como anjo de luz. E assim consegue enganar a mundo. Então, esse caminho é o caminho que nós temos que ter muito discernimento. De ter conhecimento. Saber. Para que a gente não venha a ser enganado. Porque o diabo, nesses últimos dias, e principalmente nesses dias que nós estamos vivendo, está se disfarçando. E a profecia, então, é aquilo que o diabo mais tem se apropriado para enganar os crentes, para enganar os escolhidos. Vamos ler Mateus capítulo 24, versículo de número 4. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 24, versículo 4, diz assim: e Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane,
Por que o Senhor Jesus está falando isso? Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 5, verso de número 11, está escrito, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Nós temos que ter uma atenção, uma cautela, uma precaução, um cuidado, uma atenção muito grande. Por quê? Porque o diabo está disfarçado. Muitos se intitulando profetas de Deus estão levando o povo à ruína, à miséria espiritual, à perdição. Nesse caminho, muitos se apresentarão como homens de Deus, mas não são de fato. Na realidade, são lobos cruéis, que não têm a finalidade de poupar o rebanho, muito pelo contrário, tem a finalidade de tragar o rebanho. Homens mentindo, dizendo que Deus falou, quando Deus não falou. Homens revelando uma coisa que Deus não está revelando, por causa do status, por causa do dinheiro, da ganância, da ambição, mas que não estão sendo verdadeiros. E com isso estão enganando. Estão enganando denominações inteiras. Denominações inteiras estão sendo enganadas pelo diabo, que está disfarçado naquele homem que, entre muitas aspas, é dito como homem de Deus, como profeta de Deus, mas que nunca largou o adultério, nunca largou a mentira, nunca largou a ganância, a avareza, a idolatria, a prostituição. E Jesus está dizendo assim, acautelai-vos, tenham cuidado, tenham discernimento. Nós não podemos, igreja do Senhor, de forma nenhuma, sair acreditando no primeiro que a gente vê, no primeiro que está falando de Deus, no primeiro que vem falar a palavra de Deus. Não, mas pastor, mas ele está pregando a palavra de Deus. O diabo também pregou para Jesus no deserto, dizendo, está escrito, lança-te daqui abaixo. O diabo também pregou. O diabo também citou o Salmo 91. Tem muita gente citando a Bíblia. Tem muita gente citando o texto bíblico, mas que não vive nada daquilo que está citando. Ali é só um engodo. Ali é só uma mentira para te apanhar, para te enredar, para te alcançar. E Jesus está dizendo, no caminho, nesse caminho chamado caminho estreito, você tem que ter discernimento, você tem que ter conhecimento. Nós precisamos conhecer. E Jesus diz assim, por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se as uvas dos espinheiros e figos dos abrolhos. O Senhor está dizendo, tenha o discernimento, porque é somente com o discernimento que a gente vai perceber que este homem não é homem de Deus coisa nenhuma, que é um enganador, que é um falso profeta, é um falso Cristo, é um mentiroso, não quer trabalhar. Por isso ele vive falando a palavra de Deus, porque a finalidade dele não é ganhar alma, é se manter. É se manter. E o Senhor está dizendo, olhe para os frutos, que você vai perceber o que é o fruto. É o resultado, é o objetivo final da árvore. Veja qual é o objetivo final. Sabe qual é o objetivo final de muitos estar em cima de altar? Se intitulando de profetas, é para enriquecer patrimônio. É para pilhar patrimônio. Sabe qual é o objetivo de muitos de se intitular de homem de Deus? Não é para pregar a verdadeira palavra.
Não é para isso. Para se autopromover. Esse é o objetivo. E Jesus está dizendo, olhe para o resultado. Olhe para o objetivo final. Uns estão pregando para se engrandecer, para ganhar notoriedade, nome, fama, glória. Tudo isso a igreja tem que prestar atenção. Tudo isso, quem entrou pela porta, quem se converteu e agora está trilhando o caminho apertado, tem. Porque se não tiver discernimento, vai sair do caminho apertado e vai entrar no caminho espaçoso. Vai entrar. Jesus disse que são muitos os que entram pelo caminho espaçoso. É muita gente sendo enganada. Fora aqueles que estão aqui, como um cordeirinho, como ovelhinha, como um profeta, um homem de Deus, mas ele está de olho na irmã, está de olho na mulher do outro. A Bíblia diz, no livro de Jeremias, que esse tipo de homem acorda pela manhã, rinchando como cavalo as mulheres dos outros. Era assim que estava a nação de Israel, antes de Nabucodonosor invadir e destruir. Pela determinação de Deus, porque era assim que eles estavam agindo. Cada um estava rinchando a mulher do outro. Então, você percebe dentro desse texto que muitos estão se apresentando e o Senhor está dizendo, tenham discernimento, não sejam tão inocentes, não sejam tão bobos, não sejam tão ignorantes, tenham conhecimento, tenham discernimento. Pedófilos em cima do púlpito. Pedófilos. Entendeu? E a igreja tem que ter conhecimento, tem que ter discernimento. Porque esses homens estão aí, dizendo-se homens de Deus, mas estão molestando criança, estão molestando adolescente, estão engravidando moças com tipos de homem de Deus. Porque, como eu disse, citação de Bíblia, o diabo também cita e pregou no deserto. Então nós temos que ter esse discernimento. Para quê? Para que nós não venhamos sair do caminho estreito. Quantos cristãos estão sendo enganados? A Bíblia diz que, se possível fora, o diabo vai enganar até os escolhidos. Então nós temos que ter discernimento. Nós não podemos ficar tão bobo pela aparência dos outros. Ah, mas é um santo homem de Deus. Será? Será? Você já provou? Você já viu o resultado? Você já viu por que ele prega? Por que ele quer ganhar alma? Por que ele quer fundar a igreja? Por que ele quer ministrar? Por que ele quer louvar? Você já prestou atenção? Há quantos que estão no nosso meio sendo instrumento do diabo para destruir o rebanho do Senhor? Levantando comunidade A, comunidade B, igreja A, igreja B. Mas qual é a finalidade final? A finalidade final é ter uma base, um alicerce, é ter um suporte para ele e para a família dele, mas não para a obra de Deus. Nós temos que ter muito cuidado, porque eles vêm com cara de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Estão devorando tudo, estão acabando com tudo. Né? É um pix para lá, pix para cá. É uma cara de anjinho. Ah, minha ovelha querida e amada e santa. Ah, mas como eu estou aqui para te trazer uma paz. A cara de uma ovelha santa. Né? Mas quando você vai perceber o resultado, não tem nada de cuidado de ovelha. Não cuida.
Ele está apacentando, como diz a Bíblia, a si mesmo. E essa é uma das primeiras características do falso profeta. Ele não apacenta o rebanho, ele apacenta a si mesmo. E Jesus está dizendo, tenham cuidado, cautela, não saia acreditando. Temos que parar de ser bobo. Temos que parar de, sabe, irmão, olha, meu Deus, homem de Deus, para, ouve. Veja se aquilo que prega está alinhado, está de acordo com aquilo que ele vive. Preste atenção. E o Senhor está dizendo, tenham discernimento espiritual. Versículo 15 e o versículo 16. Por seus frutos os conhecereis. Porventura podem colher-se uva dos espinheiros e figo dos abrolhos? A resposta aqui é não. Porque a natureza do abrolho é dar espinho. E a natureza da uva e da figueira é dar figos. Então nós temos que ter esse entendimento de que precisamos conhecer. Não podemos ficar aí abobalhado, embabacado porque alguém pregou. Mas fogo do céu caiu. Meu Deus, a profecia que ele deu se cumpriu. Ah, meu Deus, mas não é isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo, tenhamos discernimento. Tenhamos discernimento, tenhamos conhecimento. E nós precisamos conhecer o interior. E como é que eu faço para conhecer o interior de alguém? Só através do objetivo que ele tem. O objetivo que ele tem vai demonstrar o que ele tem por dentro. E é isso que a igreja precisa prestar atenção. E é isso que o Senhor Jesus está chamando a atenção. Acautelar. O caminho estreito é o caminho que nós devemos ter muito cuidado. 2 Pedro, capítulo 7, verso de número 17, está escrito assim. 2 Pedro, capítulo 3, verso 17. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaias da vossa firmeza. Olha o que Deus está falando aqui. Esse contexto de 2 Pedro está falando de homens que torcem a palavra. Eles torcem, eles deturpam o texto sagrado. E olha o que a Bíblia Sagrada vai nos mostrar. 2 Pedro 3,17 vai dizer assim: guardai-vos de que pelo engano de homens abomináveis. Homens abomináveis. Na minha tradução está escrito homens abomináveis. Eu vou mostrar aqui na NVI, ou melhor, na Nova Almeida Atualizada. Como é que está escrita essa palavra homens abomináveis? Que o apóstolo Pedro está denunciando. Versículo 17. Está escrito assim: portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, ele está falando daqueles que torcem, que distorcem a palavra de Deus. Tenham cuidado para que não sejam arrastados, enredados pelo erro desses insubordinados. São homens que não têm o comando do Espírito Santo de Deus. Por isso eles torcem a palavra. Eles são insubordinados, insubmissos. Esses falsos profetas, eles não têm, não rendem obediência para ninguém. Na sua maioria são desigrejados. Na sua maioria eles não têm um pastor para lhe liderar, porque eles são insubmissos. Agora, olha o que diz na NVI. Eu faço questão de ler nessas traduções para a gente entender uma coisa. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais. Olha o que a NVI está dizendo aqui. Esse tipo de gente não tem princípio moral.
Em outras palavras, ele tiver de adulterar, de fornicar, de prostituir, de beber, de usar droga, ele fará. Ele fará escondido. Até o dia que ele seja descoberto. Então esse tipo de gente, entendeu? Ele não tem princípios morais nenhum. Mentir para ele é mesmo que nada. Ele mente. Ele flerta. Eu estou falando dos ditos homens de Deus. Que muita gente entra no Evangelho e por não conhecer o caminho apertado, pensa que isso não existe. Eles estão aí. E eles estão aí para te tirar do caminho. Para te lançar no caminho espaçoso. Quantos crentes que não estão mais na presença de Deus, porque um dia foram enganados por esse tipo de homem, que não tem princípio moral, insubordinado, que a Bíblia chama de abomináveis. Jesus está mostrando para nós. E muitas das vezes nós não estamos prestando atenção, estamos caindo no erro, na lábia. Porque achamos que todos são homens de Deus e não são. Né? E estamos decaindo da firmeza. Estávamos tão firmes no caminho e de repente paramos porque alguém da casa do Senhor, um homem de Deus, um pastor, decepcionou. Isso é muito sério. Mas é o caminho apertado. Né? É o caminho apertado que muita gente não prestou atenção. Eles estão aí para fazer você decair da tua firmeza. Você está tão bem, tão alegre com Cristo, servindo a Deus, dando dízimo, louvando, orando, glorificando a Deus. De repente aparece um desses, filho do Satanás, transvestido de obreiro do Senhor, de ovelha, te chamando de ovelha amada, que você é uma bênção, com a lábia bonita, mas cujo propósito e finalidade é sugar de você até a última gota de sangue. E Jesus está dizendo: acautelai-vos, para que ninguém vos engane. 1 João capítulo 2, 1 João capítulo 2, versículo de número 20, eu chamo a atenção da igreja para uma coisa importante. Diz assim: e vós tendes a unção do santo, e sabeis tudo. Vós tendes a unção do santo, e sabeis tudo. Versículo 27. E a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Todo esse texto que eu acabei de ler, do versículo 20 e o versículo 27, do 18 para frente, está tratando de falso profeta, está tratando de falso Cristo, do anticristo, de homens que enganam. Para você ter uma ideia, o versículo de número 27 está escrito: estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Ele está dizendo a unção que você recebeu dele, o discernimento, o conhecimento. Ele não disse acautelai-vos, então tenha atenção. Conheça como que foi que você recebeu dele. Ele disse pelo resultado, pelo fruto, você vai conhecer. E aqui eu quero deixar uma coisa muito importante para a igreja. Tem gente que fica pensando que unção é quando eu estou sapateando no poder. Unção é quando eu estou rodopiando na igreja. Isso não é unção, irmão. Isso é resultado de unção. A unção é você conhecer. A unção ensina, a unção traz entendimento. A unção abre os nossos olhos para a gente conhecer. Para a gente discernir. A unção é discernir o caminho apertado. A gente precisa caminhar discernindo as coisas. O verdadeiro do falso. A gente tem que discernir. Muitas pessoas estão sendo enganadas porque não discernem. Vamos passar para frente. Versículo de número 20. Versículo de número Mateus 7, 17. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. O que é que o Senhor está nos ensinando aqui nesse caminho apertado? É que nesse caminho apertado nós precisamos dar fruto e dar bons frutos.
frutos que permaneçam. Nós precisamos caminhar, mas caminhar frutificando, dando frutos para o Senhor. E isso aqui é muito importante. Por quê? Porque um dos frutos para você entrar na porta, você já deve demonstrar ele na porta, na entrada. É o arrependimento. Mateus 3,8 está escrito assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Versículo 10. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Nesse caminho apertado, nós temos que entender que tem um machado no pé da nossa raiz. Nós temos que entender que ele está ali para nos trazer a memória que precisamos dar bom fruto. E dar bom fruto aqui não é o fazer. Dar bom fruto aqui é o ser. É aqui que entra o fruto de Gálatas 5:22. É aqui que entra o fruto de 1 Pedro, do capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 8. É aqui que entra a frutificação: piedade, bondade, amor, benignidade, fé. Essas coisas a gente tem que andar e se esforçar para produzir. Nós temos que se esforçar para produzir pelo Espírito de Deus que foi derramado no nosso coração. Eu não vou me aprofundar muito, porque na doutrina passada eu falei sobre o ramo e a videira. E eu falei desse relacionamento que nós devemos produzir caráter. Nós devemos dar frutos. O fruto que Deus espera de nós é isso. Enquanto muitos estão preocupados, vou fazer, a realidade é: você só faz se você for, se você tiver o ser, o caráter de Cristo, a natureza de Cristo, o fruto do Espírito produzido dentro de você. Então, você não faz coisa nenhuma e tudo que fizer não vai valer de nada, não vai servir para nada. Muita gente está fazendo muita coisa, mas o ser dele ainda não produziu fruto. Então não vai adiantar de nada, vai ser perdido. Não vai permanecer, porque só vai permanecer se der o fruto. Então aqui nós podemos perceber que Deus está nos ensinando sobre frutificação, né? João capítulo 15, do 2 ao 6, está dizendo: quem não dá fruto vai ser cortado, vai ser tirado. João Batista está dizendo que toda árvore, o machado está posto à raiz da árvore, se não der bom fruto também vai ser cortado. E nós precisamos começar com arrependimento. Eu quero ler nessa noite aqui Lucas 13, versículo 7. Está escrito o seguinte: ainda nesse caminho estreito eu preciso produzir, preciso me esforçar para produzir o fruto da bondade, da fé, da mansidão, da temperança, do domínio próprio, da alegria. São frutos que eu preciso me esforçar para produzir diante de Deus. E Lucas nos traz uma advertência muito solene. Ele diz o seguinte no capítulo 13, versículo 7. Lucas 13, 7. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho, corta-a, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. O que é que o Senhor está nos falando aqui? Ele está nos dizendo que há 3 anos, é uma referência a tempo. Assim como ele visitava Adão na viração do dia, referindo-se a tempo. Ele ia lá num determinado tempo e visitava Adão. Aqui ele está visitando essa figueira. E está dizendo: há 3 anos eu venho visitando essa figueira e não acho nela fruto nenhum. Corte ela. Para que ela está ocupando o terreno inutilmente? Por que aqui o ramo que está ligado à videira será tirado? Porque ele está só sugando a vitalidade da videira, mas não está produzindo nada. Então ele está ali de forma inútil. E ele vai ser tirado. Assim também a árvore, essa videira aqui, que foi posta naquela terra ali para produzir. E o dono veio há 3 anos, estava inspecionando ela e não viu, não achou, não encontrou fruto. Continuou infrutífera, estéril. E o dono então disse: corta, uma referência a Deus. O vinhateiro, referência a Cristo. Corta ela. E o vinhateiro então intercedeu, dizendo: espere só mais um pouco.
Espere mais um pouquinho, mais um ano, que eu vou escavar, adubar e eu ver se ela vai dar fruto. O que o Senhor está nos mostrando para nós é exatamente isso. O caminho estreito é o caminho de dar o fruto. Não é o fazer. Não é o fazer. Porque eu posso sair daqui evangelizando, ganhando muitas almas, mas qual é o meu fruto? Qual foi realmente a minha motivação que vai me dizer o meu verdadeiro ser? Qual foi a minha motivação? Então, não é o fazer, mas é principalmente o ser. Eu procurar frutificar na bondade, na benignidade, na fé, na temperança, no domínio próprio, no amor, na piedade, né? São essas coisas que Deus está buscando em nós. Não é eu ser usado no dom, falando de tal, dom de profecia, isso tudo está relacionado ao fazer. Deus vem buscar o caráter, a natureza, se mudou ou não. É isso que Ele espera de nós, uma natureza transformada, mudada. Por isso Ele deseja frutificação. Olha o que diz Romanos capítulo 6, versículo 22. 6, 22. Romanos 6, 22. Romanos 6, né? Diz assim, texto, 6, 22. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Olha aqui. Mas agora libertos do pecado, a porta nos proporcionou isso. Quando nós entramos pela porta, ela nos libertou do pecado. E feitos servos de Deus na porta, nós já fomos feitos servos de Deus. Deixamos de ser servo do pecado, escravo do pecado, para ser servos do Deus vivo. E agora nós estamos caminhando para frutificar, cujo destino final é a santificação. Esse é o caminho, essa é a caminhada. E o propósito é, por fim, a vida eterna. Esse versículo aqui, ele está mostrando toda a trajetória da vida cristã. A porta, o caminho e a vida eterna, que é a finalidade. E aqui Paulo está dizendo para os romanos, nós somos libertos do pecado. E sendo libertos do pecado, nesse processo do caminho nós precisamos dar fruto que visem a santificação. Frutos para a santificação. O que é que santifica o crente? O que santifica o crente não é ele ter o dom da revelação, o dom da visão, o dom da profecia. Não é isso que santifica ele. O que santifica o crente é ele dar fruto. Bondade, honestidade, sinceridade, verdade, longânimo, manso, temperante, equilibrado. É isso, piedoso. É isso. E nós estamos nesse processo. Neste processo. Porque nós éramos servos do pecado. O pecado era a contaminação, era a abominação. Mas, como servo de Deus, nós estamos caminhando e dando fruto para a santificação. Com a finalidade de chegar na vida eterna. Como servos de Deus. Frutos é para servos de Deus. Frutificação é para quem deixou de ser servo do pecado. Por que muita gente está fazendo coisa, mas quando você vai observar qual é a finalidade dele? É o egoísmo, é a soberba, é o orgulho. Por quê? Porque ele ainda é servo dessas coisas. Mas quando o crente é servo de Deus de verdade, aí o fruto dele é para a santificação. Não é mais para a abominação, para a contaminação, mas é para a santificação. E aqui nos mostra que ser servo começa na porta. Quando nós nos convertemos, nós nos tornamos servos do Senhor. E aí nós vamos passar para o próximo caminho. O caminho apertado é também chamado caminho do senhorio de Cristo. Os servos de Cristo. Aí nós vamos entrar na parte do senhorio de Cristo. Jesus continua ensinando sobre o caminho apertado. E aí ele vai dizer assim, nem todo, versículo 21, que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás no céu. O versículo 21 mostra o senhorio de Cristo, a subordinação.
Nós precisamos estar subordinados ao senhorio de Cristo. Porque muitos aceitam a Jesus como Salvador, mas não têm Ele como Senhor. E o apóstolo Pedro, no capítulo 3 da sua primeira epístola, 3 de 1 Pedro, versículo 15. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, a parte A. Ela diz assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. O que é que Pedro está dizendo? Não tenham Jesus somente como seu Salvador, mas consagre Ele no coração como seu Senhor. Em outras palavras, Pedro está dizendo: esteja subordinado às ordens que emanam de Cristo. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Estejam subordinados à ordem de Cristo, porque Ele é o Senhor. Deus disse que Ele se agrada mais em obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. O que é que o Senhor está nos ensinando? O caminho, o estreito, é o caminho que se está subordinado à autoridade do Senhor. É isso que nós precisamos entender. É a autoridade do Senhor Jesus. Ele é a nossa autoridade. Esse caminho estreito, nós temos que estar ligados. Porque tem gente que está tão ligada à autoridade de um pastor, por mais que ele faça um monte de coisa que não deve, ele continua atrelado aqui. A nossa subordinação no caminho estreito é a Cristo. E aos homens de Deus que estão sendo subordinados a Cristo. Porque se ele não estiver mais subordinado a Cristo e estiver subordinado ao seu próprio eu não posso mais estar sendo submisso a ele. Porque ele já se afastou do Senhor, do caminho estreito. Todos nós precisamos entender isso. Nós precisamos estar subordinados a Cristo, a ser servo do Senhor Jesus Cristo e a ser servo daqueles que são verdadeiramente servos de Cristo. Estar subordinado a Cristo é santificar, é consagrar aqui dentro. Ele é meu Senhor. Paulo escreve para os Romanos, capítulo 1, versículo 1, e ele diz assim: Paulo, servo, e aquela palavra servo no grego é doulos, que quer dizer escravo. Escravo de Jesus Cristo. Gálatas, capítulo 2, versículo 20, o apóstolo Paulo vai dizer assim para os irmãos que estão em Gálatas. Eu vou ler para os irmãos. 2:20. Está escrito: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo disse: eu abro mão da minha vida para viver a vida de Jesus. Ele é o meu Senhor. Paulo está dizendo: eu não mando mais na minha própria vida. Quem manda é Ele. É Ele que manda em mim. E eu vivo em função dele agora. Eu não vivo mais em função dos meus ideais, dos meus objetivos, daquilo que eu quero. Não, eu vivo agora em função daquilo que Ele quer. Eu estou subordinado a Ele. O que Ele quer, isso eu vou fazer. É por isso que ele não teme a morte, é por isso que ele vai para Roma, é por isso que ele prega, porque ele está subordinado às ordens de Cristo. Ele é um prisioneiro de Cristo. Ele está atrelado a Cristo. E ele diz: agora a vida que eu estou vivendo na fé dele. O que ele disser para mim, isso será. O que ele disser, vem para cá, eu vou. Se ele disser, vai para lá, eu vou para lá. Paulo está mostrando para nós o que é ser subordinado e submisso ao senhorio de Cristo. E é isso que nós precisamos aprender. O caminho estreito é estar subordinado a Cristo, ao Senhor. Capítulo 6 de Efésios, versículo 5, diz assim: vós servos, falando sobre submissão de servo para Senhor, vós servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. O caminho estreito é o caminho que nos leva
não só reconhecer o senhorio de Cristo, mas estar-lhe submisso à sua autoridade. E isto com sinceridade, não enganando. Não, eu só sou obediente à autoridade de Cristo se alguém estiver me vendo, porque tem gente que só é crente debaixo da vista de um pastor, debaixo da vista de um homem de Deus. Se ele não tiver, ele já não é mais. O que Paulo está dizendo é: não sirvam para agradar os homens, não sirvam à vista, não sirvam somente na aparência, mas sirvam com sinceridade, como se estivesse servindo a Cristo. Ou melhor, como se estivesse servindo, como servindo a Cristo. Como servindo a Cristo. Com sinceridade, com temor, não de vista. Não porque está sendo vigiado. Né? É isso que é o caminho estreito. O caminho estreito não precisa se colocar um detetive atrás de você para te fiscalizar, para saber se está fazendo certo ou errado. Não precisa. Quem verdadeiramente está debaixo da autoridade, do senhorio e da subordinação de Cristo, ele faz as coisas com sinceridade, temor e muito tremor diante de Deus, servindo a Cristo. O último ponto para a gente encerrar. Nós vamos falar um pouquinho sobre a obediência. O caminho estreito é o caminho da obediência à palavra de Deus. Sendo subordinado à autoridade de Cristo, e essa autoridade ele confere a sua palavra. Palavra de Deus. O restante do texto vai falar para nós assim. Capítulo 7 de Mateus. Mateus, capítulo 7. O restante do texto diz assim. Versículo 24. Uma coisa importante do senhorio de Cristo, que não adianta cada um de nós ir fazendo as coisas para Deus de qualquer jeito, sem estar subordinado à autoridade dele. Não adianta pregar sem ser submisso à autoridade dele, não adianta curar sem estar submisso à autoridade dele, não adianta expulsar demônios sem estar submisso à autoridade dele. Não adianta fazer o seu próprio caminho, pregando, cantando, fazendo isso e acontecendo. Isso não adianta, porque muitos naquele dia vão dizer para ele: Senhor, nós fizemos, expulsamos demônios, curamos enfermos, profetizamos no teu nome. E ele vai dizer: aparte-se de mim, porque eu não conheço. Porque essas pessoas dizem Senhor, Senhor, mas não procuram obedecer e está subordinado à autoridade dele. E aí não vai adiantar. E muita gente está fazendo isso. Está andando pela sua própria autoridade. Está fazendo a obra de Deus, está pregando, está cantando, está fazendo aquilo outro. Mas não está sendo subordinado à determinação do céu. Não está. Versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as não pratica, assemelha-lhe ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram o vento e combateram aquela casa e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que, pois, que ouve as minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa na areia, sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram ventos e combateram aquela casa e caiu e foi grande a sua queda. O que o Senhor está dizendo para nós é o seguinte: o caminho estreito é o caminho da obediência à palavra de Deus. Nós temos que obedecer à palavra de Deus. Caso contrário, vamos edificar a nossa casa na areia. E no caminho que nós estamos caminhando, tem vento, tem chuva, tem vento forte, tem tempestade. E essas coisas dão de ímpeto. O Senhor já está nos mostrando que no caminho, no processo, nós vamos ter embate, nós vamos ter confronto. E se você não tiver firmado na palavra, na obediência à palavra, você cai, você não se segura. Se você não estiver firme na palavra, você não aguenta. Você se decepciona. O que o Senhor está dizendo é: coloque a sua casa na rocha, obedeça a palavra. A Bíblia diz, no livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 15. Hebreus 3, 15, caminhando para o encerramento.
Hebreus 3,15. Está escrito assim. Enquanto se diz hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provação. Eu quero dizer para meus irmãos, obedeça a voz do Espírito Santo. Obedeça a palavra de Deus. Nós não temos como desassociar o Espírito Santo da palavra. Não temos. A voz dele. A voz da palavra dele. Isaías disse que nós ouviríamos por detrás de nós a palavra, dizendo, este é o caminho, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. É a palavra. Nós temos que ficar com a palavra. Nós temos que permanecer na palavra, na obediência à palavra. Caso contrário, nós não suportaremos os embates, as lutas. O caminho, a trajetória da vida cristã precisa ser pautada na obediência à palavra de Deus irrestritamente. Precisamos obedecer à palavra. O que o Espírito de Deus fala, nós precisamos ouvir, acatar, obedecer. Apocalipse 2:29, a gente encerra. Está escrito: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça o que o Senhor está falando através da sua palavra e obedeça. Ouça o que o Espírito, a palavra. Jesus disse, a palavra que eu vos disse é Espírito e vida. Aqui é a palavra. Ouça. Coloque no coração, guarde. Cumpra. Obedeça a palavra de Deus. E nós vamos chegar na vida eterna. Esse é o caminho estreito. E é aqui que muitos saem do caminho estreito, porque passam a ouvir a sua própria voz, seu próprio coração, e não ouvem mais a palavra de Deus. Vamos ficar em pé? Ouça a palavra de Deus, a doutrina, o ensinamento. Eu deixo esta palavra. Foi um longo ensinamento, mas eu quero pedir para a igreja do Senhor, guarde dentro do seu coração, guarde dentro da sua alma esta palavra. Cuidado. Que o Espírito de Deus fale mais forte aos nossos corações. Amém? Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te damos graça pela tua palavra nessa noite. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, meu Pai. Continua pelejando, trabalhando em favor da nossa vida e nos ensinando, Senhor, a caminhar nessa trajetória para que possamos alcançar a vida eterna. Assim abençoa a tua igreja, assim abençoa teu povo, fortalece a nossa vida, a nossa fé, pois é no nome de Jesus que oramos e pela fé te agradecemos. Amém e amém, Senhor Jesus.